Fala, leitores da Bíblia! Antes da gente começar a leitura, eu quero agradecer os diversos comentários que vocês têm deixado aí nos meus vídeos. E eu até escrevi uma listinha aqui de pessoas que têm participado e eu quero agradecer nominalmente. Espero não esquecer de ninguém. Mas obrigado aí a Wagner e o Nelson, da VN Facility, o Felipe, a Iraneide, a Regiane, tem mais de uma Regiane, Regiane Soares e a Regiane Silva 14, a Eliane, o Edson, o Abraão Isaac, que está aí desde o comecinho das leituras bíblicas participando, ele e a Cleia também sempre deixa um bom dia. A gente tem orado por você, Cleia, que Deus te sustente, te ampare e alegre o seu coração hoje, viu? Também a Lenira, a Vera Peçanha, a Raquel, a Paula, que eu acho que está com o nome de Gabriela, né, que é o nome da filha dela. Também aí a Vanessa, meu amigo Aical, também da Espanha, acompanhando aí os vídeos, as mensagens, as aulas de teologia sistemática. Dona Virgínia, a minha mãe, Elisana, obrigado aí por estar sempre participando aí, e também o Marcelo Guerreiro. O convite está de pé ainda, Marcelo, vem conhecer a nossa igreja, viu? E também a Dona Gilda também está aí participando com a gente. Tem também a Mara, estava quase esquecendo de falar da Mara, minha esposa, que também já deixou comentários aí. Muito obrigado mesmo. Espero não ter esquecido de ninguém. Se eu esqueci, me perdoe, me fala aí que depois eu dou um alô aí para você, tá bom? Obrigado mesmo. Agora a gente vai para a nossa leitura e a leitura de hoje vai ser em Atos, capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram
vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. No capítulo 18 a gente viu que Paulo saiu de Corinto com Priscila e Áquila e só passou por Éfeso e seguiu a sua viagem para Jerusalém. Aqui no capítulo 19 nós vemos que ele já recomeçou a sua viagem, já passou por Antioquia, já está na sua 3ª viagem e ele vai até Éfeso. Então Paulo, chegando em Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos e ele pergunta se eles já haviam recebido o Espírito Santo quando eles haviam crido. E eles explicam que eles eram discípulos de João, eles tinham sido batizados no batismo de João Batista. E Paulo explica que o batismo de João Batista não é propriamente o batismo cristão. João Batista anunciava o Messias que viria, anunciava o Salvador que viria a cumprir a sua missão de salvação do mundo. Mas Cristo, quando consuma isso, ele dá início a um batismo genuíno, batismo real, que simboliza a salvação em sua morte. A gente não tem aqui a descrição completa de como deve ter sido a conversa,
mas aqueles homens se conscientizam que eles precisam então ser batizados em nome de Jesus. E Paulo então os batiza e eles recebem o Espírito Santo. E como acontece por vezes aqui no livro de Atos, eles aqui recebem o Espírito Santo e manifestam o dom de línguas. Isso acontece em poucos lugares, não em todos os lugares, mas é sim uma manifestação especial que indica que o Espírito Santo está promovendo o avanço do Evangelho. Tanto é que Éfeso é uma cidade completamente gentílica. A primeira vez que o Espírito Santo foi manifesto ou desceu sobre os discípulos foi ali em Jerusalém, depois em Samaria, depois foi com o centurião Cornélio em Cesareia, e aqui um povo completamente gentílico, numa cidade completamente gentílica, Éfeso, desce então o Espírito Santo e se manifesta dessa maneira sobrenatural. Na sequência, nós vemos que Paulo faz o que sempre faz em todos os lugares. Ele vai para uma sinagoga e ele fala acerca de Jesus, explica as Escrituras na sinagoga. Ele fez isso ali na sinagoga por 3 meses. Mas logo alguns judeus se incomodaram com isso e ele teve então que sair e possivelmente até alugar um espaço nessa escola de Tirano, onde ele ficou por 2 anos anunciando o Evangelho. E durante esse tempo, toda a Ásia praticamente ficou sabendo a respeito do Evangelho por conta da influência do apóstolo Paulo. Ele ali, inclusive, era instrumento de Deus para operar curas e milagres, era também um sinal da presença do reino. Então isso chamou muito a atenção das pessoas. Até alguns ali tentaram dissimular, tentaram se mostrar também poderosos no Espírito Santo, tentando expulsar demônios, mas isso não deu certo. Os demônios subjugaram esses que tentaram fazer isto e eles saíram até fugindo nus, né, sem roupa. E isso chegou ao conhecimento de todo mundo mesmo. Por conta até desse acontecimento, muita gente creu no Senhor Jesus Cristo, muita gente se voltou para o Senhor e abandonou completamente a vida pregressa, a vida idólatra. Aqui no versículo 19 diz que eles queimaram os livros de artes mágicas e o preço de todos esses livros queimados valia 50.000 denários, ou seja, 50.000 dias de trabalho, ou seja, eram muito valiosos para aquela época aqueles livros. Eles queimaram, ou seja, abandonaram a vida idólatra e se voltaram para Deus. Isso abalou completamente a cidade de Éfeso, tanto que na parte final aí do capítulo nós vemos uma enorme confusão decorrente disso aí. Os artífices que criavam ali objetos de adoração e comercializavam esses objetos, eles se veem prejudicados porque as pessoas começam a parar até mesmo de comprar aqueles materiais e a prosperidade deles então vai para o buraco. Mas por graça de Deus, todo aquele ajuntamento, aquele motim se dissolve e os discípulos saem ilesos. O que eu percebo de modo muito saliente neste capítulo é que onde o Evangelho é pregado, vidas são impactadas e toda uma sociedade é abalada.